Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí? Hoje é a nossa última lição da revista A Bíblia que Livro Especial, a nossa lição de número 13. E o título de hoje é Todos Precisam Conhecer a Bíblia. Então senta que lá vem história. Olha só, após a morte e ressurreição de Jesus, ele apareceu aos 11 discípulos, quando estavam à mesa. Aí vocês podem perguntar, mas não eram 12 os discípulos? Sim, eram 12. Mas nesta ocasião, Judas, o traidor, já havia morrido. Alguns discípulos já haviam visto Jesus ressuscitado. Quando contaram, nem todos acreditaram. Então, Jesus os censurou por causa da incredulidade, porque não acreditaram nos que o tinham visto ressuscitado. Naquele momento, Jesus disse algo muito importante aos seus discípulos. Vamos abrir as nossas Bíblias e ler em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Abram aí e acompanhem. Marcos 16, versículo 15. Elias disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus havia dado uma ordem a seus discípulos e eles tinham que cumprir essa ordem de levar a todo mundo os ensinamentos de Jesus, sua doutrina e história. Agora hoje vamos conhecer duas histórias em que se cumpriram direitinho a ordem de Jesus. Olha só, vou começar com a primeira. Olha só, um africano conheceu a Bíblia. Essa história está no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 40. Tudo começou quando o anjo do Senhor falou a Filipe, para que ele fosse para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este se achava deserto. Aquele caminho não costumava passar muitas pessoas ali, sempre estava deserto. Foi o que o anjo havia falado para Filipe. Ele se levantou e foi. Filipe era realmente obediente, não é mesmo? Eis que um homem etíope, eunuco, era um oficial da rainha da Etiópia. A Bíblia diz que ele era o superintendente de todo o tesouro e havia ido adorar a Deus em Jerusalém. Olha só, gente, que interessante. Ele saiu lá da Etiópia, lá da África, para ir em Jerusalém adorar a Deus. Quando ele estava voltando, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Filipe avistou a carruagem. Aproximando-se, o acompanhou. Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que lê? Aí ele respondeu: Como poderia entender se alguém não me explicar? Então o eunuco convidou Filipe a sentar-se junto a ele. Agora vamos abrir nossas Bíblias em Atos 8, do versículo 32 e 33, para a gente saber o que será que o eunuco estava lendo no livro de Isaías, não é mesmo? Ele estava lendo no Antigo Testamento, porque até o momento, então, eles não tinham ainda o Novo Testamento. Vamos ver. Atos 8, 32 e 33. Vamos ver a passagem que eu nunca estava lendo. Ora, versículo 32. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. 33. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, olha só, gente. Então, o eunuco pediu a Filipe que o explicasse a quem se referia o profeta Isaías. Se falava de si mesmo ou de algum outro. Então, Filipe, olha só, aproveitou aquele momento. Filipe explicou sobre a morte de Jesus na cruz, em cumprimento das profecias bíblicas, e anunciou-lhe Jesus. Pararam num lugar onde havia água. O eunuco creu de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Filipe o batizou e ele seguiu seu caminho cheio de alegria, porque agora ele poderia explicar para o seu povo tudo sobre Jesus, tudo que ele havia aprendido com Filipe. Agora vamos falar sobre os romanos conheceram a Bíblia. Morava em Cesareia um homem chamado Cornélio. Ele era comandante do exército romano. Cornélio era piedoso e temente a Deus.
assim como toda a sua família, e entregava muitas esmolas ao povo. Ele era um homem que orava a Deus, ele era temente a Deus. Certo dia, Cornélio teve uma visão de um anjo que havia sido enviado por Deus, que disse a ele: Cornélio. A Bíblia nos diz que Cornélio, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? Cornélio devia estar com muito medo, né? O anjo falou para Cornélio que Deus tinha ouvido as suas orações e visto tudo o que ele tinha feito ajudando os mais necessitados. Deus se agradou com as atitudes de Cornélio e o anjo continuou a dizer: agora envia mensageiros a Jope e mande chamar Simão Pedro. Assim que o anjo se retirou, Cornélio chamou 2 de seus empregados e um dos seus soldados, que também era homem temente a Deus, e contou tudo a eles. Mandou buscar Pedro e trazê-lo para sua casa. Naquela época, olha só, o relacionamento entre os romanos e judeus não era nada amigável. Os judeus não gostavam dos romanos, pois cobravam altos impostos e os maltratavam. Na realidade, eles também não queriam compartilhar o evangelho com aquele povo. Cornélio, como vimos, era comandante do exército romano. Apesar do cargo que possuía, era um homem humilde, de boas atitudes, que amava Deus e ao próximo também. Deus, que sabe todas as coisas, já estava preparando Pedro. Porque, já pensou, ia chegar lá, Pedro ia falar assim: não, mas é um romano, eu não vou à casa dele. Então Deus já estava preparando Pedro. Então, olha só, estando os homens a caminho e estando já perto da cidade, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Naquele momento, Deus falou com ele através de uma visão. Deus fez Pedro entender que devia falar sobre Jesus a todas as pessoas, inclusive os romanos. Lembra da ordem que Jesus deu lá em Marcos 16:15? Ide por todo mundo e pregai o evangelho? Pois é. Então, quando os mensageiros de Cornélio chegaram, Pedro os convidou para entrar e no dia seguinte partiu com eles e também alguns irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Chegaram em Cesareia. Cornélio havia reunido seus parentes e amigos íntimos para ouvir a Pedro. Eram todos romanos. Eles deviam estar ansiosos para ouvir o que Pedro tinha a dizer da parte de Deus. Pedro explicou o evangelho para Cornélio e todos que estavam ali presentes, que creram no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Foi um dia muito importante para Cornélio, mas também foi muito importante para Pedro, porque aprendeu que Deus ama todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem preconceito, discriminação, preferência devido ao estado social, cor da pele, nada disso. E tanto a Bíblia como a salvação em Cristo são para todas as raças. Concluindo, nessas 2 histórias que vimos hoje, pessoas de raças diferentes, um africano e um romano, conheceram o Evangelho, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para salvar todas as pessoas. No mundo, ainda há muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, mas também há outras que conhecem e não entendem. Que em nossas orações lembremos dessas pessoas, dos missionários que ficam longe de suas famílias, passam por várias dificuldades e até perseguições, dependendo do lugar onde estão, para que o Evangelho chegue a todos. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, pela tua bondade e misericórdia para conosco, Senhor, mesmo nós sendo pecadores, ó Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pela nossa saúde, pelo nosso lar, pela nossa família. Ó Pai querido, em nome de Jesus nós te agradecemos. Obrigado também, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Ó Pai querido, abençoa, Senhor, os missionários, ó Deus, que estão longe de suas famílias, ó Pai, em países, ó Pai, de perseguições, sofrendo, ó Deus,
mas trabalhando na tua obra, Senhor. Que o Senhor venha abençoá-los, capacitá-los a cada dia, fortalecê-los, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, para que aquelas pessoas que recebam o Seu Evangelho estejam com o coração aberto e a mente também, Senhor. E que elas possam guardar a Tua Palavra, Senhor, na mente e coração, ó Deus. E, acima de tudo, praticá-la, Senhor. Abençoa nós também, Senhor, que possamos, ó Deus, além do falar, Senhor, de Jesus, que podemos também demonstrar, Senhor, Jesus em nossas vidas, através das nossas atitudes, ó Deus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo grande.